Olá, boa noite. Como Olá, tá, você. Nívia? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Cá estamos, né? Cá estamos. Conseguimos. Conseguimos. Hoje, nosso 26º encontro, 12 de dezembro de 2023. Aniversário da minha querida Belo Horizonte. Nossa, Ah, é feriado? agora que me lembrei, olhando a data. Não, aqui não é feriado, Não? porque é feriado dia 8. Ah, por Da conta Nossa Senhora da Conceição, da Nossa Senhora Padroeira. da Confusão Conceição. danada isso aqui. Agora que eu me dei conta, olhando a data, para você ver como é que a coisa é corrida, né? Dia 12. Uhum. Dia 12 de dezembro, estamos aqui no nosso 26º encontro. Muito boa noite, minha querida. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão vendo aí assincronamente. Na ausência se faz presença, né? Eu sei que a dona Nila aí me escuta, igual eu já falei aqui algumas vezes, ela riu comigo, ela me escuta na caminhada, na corrida, né, em dupla velocidade. Temos aqui a Miriam também, que nos escuta, a Flávia, que hoje falou que vai estar na dança, pessoal, a Kelly, pessoal que está aí. Nós começamos, eu estava olhando os slides aqui, nós começamos no dia 10 de janeiro. Começamos um Percurso, né? grupo, bom percurso, um grupo aí que tinha bastante gente, vai diminuindo, mas é normal. Isso aí é normal, né? Verdade. Você entrou depois, né, Nívia? Eu acho que eu entrei já em março, eu acho. Março, Final de fevereiro, março. mas é isso mesmo. O percurso é sempre assim, né? Uhum. E aí temos aí, né, as possibilidades para 2024. Espero eu que a gente continue, porque vamos fazer aqui agora que a brincadeira vai ficar boa. Não? Passamos por bastante coisa. Não sei se você chegou a ver a gravação do encontro que eu fiz com a. Estava só a Nila, se não me engano, onde foi feita uma recapitulação. Eu fiz uma recapitulação de tudo, do Não inconsciente, lembro. da repetição. Usei a palavra encontro, coloquei a palavra encontro como aí uma palavra central, né? Encontro com o real, encontro faltoso, Acho que o sim, acho que encontro, sim. o encontro com a Iância, né? Que foi a questão do Uhum. inconsciente, fez toda essa revisão. E agora, nesse segundo semestre, aí, com todos os percalços e as claudicações, né? Como diz Lacan, nós estamos às voltas aí, ficamos um bom tempo em uma lição só, mas rendemos bastante. Falamos da pulsão, daquele capítulo que é a carta epistemológica da psicanálise, da pulsão e seus destinos. Visitamos Merleau-Ponty, né, orientados por Lacan. E aí ele vai começar a viajar na questão da pulsão escópica, da percepção, e as coisas começam a ficar interessantes e filosóficas. No encontro passado, eu trouxe Fernando Pessoa, que vou revisitar aqui, e aí, como você viu lá no grupo, né, Nívia? Foi ecoando, foi, né, Rendeu bastante, né? ressoando, e isso é muito bom. E por coincidência ou não, essa questão da pulsão escópica, da percepção, também tem me capturado bastante. E sábado eu tive um encontro, né, via ESP com o Vladimir Safatli, um seminário que ele está dando a respeito da consciência e a psicanálise, e ele estava falando justamente disso, essa questão do olho. Aí eu falei, bom, aí é mais coisa para a gente ficar pensando, né? Questão da metáfora escópica, questão do eu ser aquilo que vê. E falei, bom, está bem casado aí com a questão do... Ele citou até a Jovem Parca, né, que é o Paul Valéry, que a gente citou no encontro passado, né? E aí colocou uma frase, está até anotada aqui, o meu bloquinho de anotação da aula está até aqui na minha frente, que eu fiquei... A consciência é o olho que se vê. A gente está fazendo essa distinção, né? Que é a esquise do olho e do olhar, né? E aí o Lacan dá essa pausa, vamos dizer assim, no percurso do seu seminário, onde estava falando sobre a repetição, né?
falamos da Tike, da Automaton, e depois, aí, a partir da aula 6, que o Jacques Lamiller colocou numa nova seção, né, do olhar como objeto A minúsculo, ainda não tínhamos aí objeto pequeno a, né? Ele começa a falar da esquise, do olho e do olhar, e a gente conversou sobre isso, e dá uma volta, parece que ele está desvirtuando do assunto, mas não está, por causa do lançamento do livro do Maurice Merleau-Ponty, do livro póstumo, né, O Visível e o Invisível. E ele até mais para frente fala assim, eu não pretendia dar esta volta a respeito da pulsão escópica, foi motivado pela publicação. Tem até um texto muito interessante no Outros Escritos, que eu não sei se eu já citei aqui, sobre o Maurice Merleau-Ponty, o Lacan falando sobre o Merleau-Ponty. Né? E aí, como colocou em pauta a questão da percepção. Nós falamos isso em encontros, né, no outro encontro aí sobre o Merleau-Ponty, e chegamos a ver que as percepções, então, elas nos enganam. Né? As percepções, elas nos enganam. E aí, contrariando toda a filosofia, as percepções nos enganam. Você está remando um bote, por exemplo, você olha para o remo e você tem certeza que o remo está quebrado. Aí você tira o remo da água, o remo não está quebrado, é somente uma refração da luz que te faz crer que o remo está quebrado. Então as percepções, elas nos enganam. E aí vamos ter toda essa fenomenologia da percepção, publicada, escrita aí por Merleau-Ponty, né? E aí nós temos até a pergunta bem filosófica, né? E como eu posso me fiar em algo que já me enganou uma vez? Ou seja, nas minhas percepções. Né? Nas minhas percepções. E daí nós vamos ter a questão da consciência, e é um caminho bem interessante que o Lacan vai trilhar aqui, baseado no Merleau-Ponty e na filosofia. E aí chegamos nesse ponto aí da anamorfose, é aqui nesta aula que ele vai explorar o quadro que está na capa do seminário, no famoso quadro dos embaixadores, onde lá no começo do seminário, né, assistimos aí ao Christian Dunker explicar a capa, né, passei um trecho do vídeo, e aí a gente vê, alguns não percebem esta caveira do lado aí. Estou contando que você já percebeu a caveira, né? Você sabe que é a caveira. Né? De primeira, mostraria a capa e como foi no nosso primeiro encontro, e aí que todo mundo, não, tá, tem algo aqui que precisa ser olhado de lado para perceber. Esse quadro é enorme, né? Eu tenho muita vontade de conhecer esse quadro. E tem vários outros pontos aí nos embaixadores. Né? Esse conceito de anamorfose, o Lacan já tinha usado no Seminário 7, um conceito da arte. É uma lição muito bonita que se chama O Amor Cortês, em Anamorfose. É muito bonito. Anamorfose, eu trouxe aqui uma definição para passar para vocês. E aí há o conceito da clínica anamórfica. Né? É você não olhar diretamente, você olhar de lado, você olhar para as bordas, né? Você vê o que bordeja. Quem trabalha muito isso é o Alexandre Simões. Né? A clínica anamórfica. Né? Essa aula é bem rica, dá para a gente conversar bastante, né? Mas já que vou colocar aqui, vou voltar um pouquinho. Tinha o negócio do sonho. Até a Flávia brincou do
do chá de cogumelo, né? Depois eu mando o vídeo para você do sonho do chinês, que sonhou com a borboleta, e por que não a borboleta sonhou que era Shang-Chi, e o Lacan cita que eu passei um vídeo com a história desse sonho, que é bem interessante, né? E aqui tem essas citações que eu gosto bastante, que me fisgaram, mas só para, né? O Lacan na página, está na 75, 76 aí, né? Onde ele vai falar aí que é o empuxo daquele que vê. Vou retomar o trecho inteiro. Ainda é dizer demais, pois esse olho é apenas a metáfora de algo, então a metáfora escópica, né? De algo que melhor chamarei o empuxo daquele que vê, algo de anterior ao seu olho. O empuxo daquele que... Ah, eu caí, né? Não, Não, porque pareceu que você perdeu sua conexão com a internet. não. Tá. Então pegou o que eu falei, a pré-existência de um olhar. Estava dizendo, estava lendo essa parte. Aí que tem esse trecho aí, ó. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é bem interessante. Discutimos no encontro como que isso é atual, né? Sim, estava pensando exatamente isso. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. A gente pensar na questão da rede, principalmente, né? Isso, chegamos a pensar nisso, na questão da imagem, né, da questão imagética que causa aí tanto, da percepção, acabei de falar que a percepção nos engana, né? E aí eu devo ter citado esse exemplo, mas eu posso estar aqui, na minha cidade, né, numa tristeza danada, numa melancolia danada, aí eu pego uma foto e ponho uma foto antiga, posto lá, e a pessoa que está do outro lado, tipo, você, Gustavo está com a vida boa lá, ele está lá em Paris, por exemplo. Ele pode ter essa noção. E o efeito que isso causa também na pessoa que está do lado de cá, vendo aquilo ali. Não, minha vida é realmente uma merda, vamos dizer assim, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, a coisa da imagem, só a minha vida que não vai para frente. Tem esses vários efeitos, a percepção engana. Eu posso estar num lugar, fazer que eu estou em outro, E né? eu acho que também tem algo assim também desse lugar, por exemplo, eu só vejo de um ponto, né? Mas essa minha existência, em minha existência olhar de toda parte, eu não vou citar aqui, né, nomes, mas, por exemplo, teve uma postagem de uma pessoa da área, assim, uma postagem muito íntima, mas dentro da rede, né, um texto, assim, de um lugar íntimo, relatando em cima de uma, tipo assim, uma reação a uma ação, né, mas aquilo ali, ela estava vendo exatamente aquele ponto, né, que era quase como uma resposta àquela situação que ela estava vivenciando. Mas essa parte dessa existência de olhada por todos, cada um foi dando a interpretação, cada um foi, vamos dizer assim, ecoando, né, essa fala, que não, acho que a gente, né, pensa muito imediatamente nesse lugar da imagem do tá bem, né? Mas essa pessoa posta uma coisa de tá muito mal, de não tá legal, e assim, eu acho que a repercussão nesse sentido de estar sendo olhado, porque você está sendo olhado não a rede por todos, inclusive por um futuro paciente, um futuro, sabe assim? Então, eu acho que vai além do humano, eu acho que tem coisas que
esse olhado por todos aí, ele por mais que a gente não queira, eu acho que a gente precisa tentar colocar um filtro, sabe assim? Sim, Dentro cada desse vez olhar mais do outro, difícil. um anteparo para tantos olhares, eu acho que é Sim. isso, a gente precisa se colocar um anteparo, sabe assim? E se torna cada vez mais difícil, né? Sim, Uma sim, coisa que se torna cada vez mais difícil. sim. O Foucault fala do olhar disciplinador no Vigiar e Punir. E aí ele cita a figura do panópticon, que é a torre da cadeia, onde há alguém ali, mas o vigiado não sabe que a pessoa está ali. Mas só a ideia de ter alguém vigiando faz com que um comportamento do corpo, ele fala, docifica os corpos, né? A docilização dos corpos, como olhar disciplinar. E a gente vê isso nas instituições, nas escolas, ele cita nos hospitais psiquiátricos, é esse ponto. E como que isso tomou uma proporção gigantesca com essa questão da rede, principalmente, mas é uma coisa que sempre existiu, vamos colocar assim, na humanidade. O George Orwell coloca no 1984 a questão do personagem Big Brother. O Big Brother é um personagem da literatura, que era o olho que tudo vê. E aí, veja como isso, né, há 23 anos atrás, foi em 2000, quando popularizou o programa, e há até hoje essa questão do olhar o outro e saber o que o outro está fazendo, A no questão sentido do de voyeur, né? a questão do voyeur, e realmente essa questão da pulsão escópica, ela está com uma proporção atual muito grande, então é um assunto assim, riquíssimo para ser explorado. Pulsão escópica que está lá na Pulsão e seus destinos com pulsão de olho. O Freud coloca como até o sadismo, masoquismo e vice-versa, né? Quando a pulsão retorna para a própria pessoa. Então, tem me capturado essa questão. E como ela tem sido atual. O olho aquilo que você olha e aquilo que te vê de volta. Como tem o livro do Didier Huber, né? Aquilo que te olha e aquilo que te vê. E aquilo que te captura É também, aquilo né? que te captura, exato. Porque aí eu acho que já é um outro olhar, vamos dizer assim, É, que vamos dizer assim, pegando a própria questão da tela, onde ela não tá, você sabe que ela não está te vendo, mas ao mesmo tempo você é fisgado por é ela, fisgado por ela. né, dentro do não consigo deixar de te ver, né, não consigo Isso, deixar de te olhar, né, nesse lugar aí. isso. Então, não tem o que evoca e essa captura, né, é muito desse lugar voyeur mesmo. É. Eu me lembro, a paciente chega e narra uma experiência de uma paisagem, que ele foi a uma cidade, tinha uma paisagem, que ele via da janela e aquela paisagem trazia a ele uma grande angústia, por motivos que depois foram sendo descobertos. E aí vem o analista e faz essa pontuação, né? Mas você está vendo essa paisagem, mas o que que ela está vendo? O que está olhando para você? E aí você muda todo o significado daquilo ali. Sim. Aí você faz um corte, estabelece um corte, estabelece uma elaboração, e aí você trabalha com isso, aquilo que te olha e aquilo que te vê. Não me lembro exatamente quem falou isso, mas aquilo que você está olhando, eu estou vendo aquela paisagem da Você está vendo janela além dela, lateral, né? Você está vendo além dela, né? da janela lateral do quarto de dormir, mas o que está me olhando dali? O que está vendo daí? Foi aí que também entrou o Fernando Pessoa no encontro passado, né? Então são esses pontos, acho que são essas pérolas, né, que a gente está lendo, que fisga, que fala assim, bom, essa aqui dá para a gente passar uma hora conversando, né? Então, a outra está lá na página 76 também, lá no canto, e no último trecho aí do item que está denominado como item 2,
que está aí, o olho e o olhar. Esta é para nós a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico. A gente estava falando de esquise, então está aqui a esquise do olho e do olhar. Né? Ao olho e ao olhar. E aqui ele vai continuar, ele vai perguntar o que é o olhar aí na lição 7, ele vai continuar com a sua dissertação. Né? E aqui a gente leu no encontro passado a questão do mimetismo, né? E tem aí a história do sonho do chinês aí, eu nunca pronuncio o nome da Shun Tse, maoísta aí, né? Shun Tse. Aí citou a jovem parca de Paul Valéry, eu vou voltar nesse ponto, tá? Vou voltar nesse ponto. Tinha uma coisa que eu destaquei aqui. Achei interessante um parágrafo que após o sonho que ele está falando aqui, que se propõe da próxima vez a introduzir a questão da satisfação escópica. Sim, sim. Aí que ele vai começar a questão do objeto A, né? É isso mesmo. A questão do sonho, quando ele fala... Ah, tá, já achei, está até em itálico aqui, está bem destacado na 79. Isso não passa de um sonho, mas não se apreende como quem diz, apesar de tudo, sou consciência desse sonho. É muito... eu não consigo recontar esse sonho de tão, como disse a Flávia, parece uma viagem. Né? Então ele deitou a uma árvore e sonhou que era uma borboleta. Né? Agora, como saber se não era a borboleta sonhando que era Shang Tse? É assim, né? É bem... Eu entendo, mas é uma coisa que eu não consigo recontar. E pega aí na página 78, que é o ponto onde ele citou a jovem parca, do Paul Valéry, e aí entrou o Fernando Pessoa, que eu trouxe, vendo-se, ver-se. Esse ponto aí vai ser interessante. Vendo-se, ver-se. Muito bem. E aí que eu começo. Tem essa outra, aquilo que te vê e aquilo que te olha, eu cheguei a falar. E não se olha para aquilo que não olha para a gente. Olha que rico isso. Não se olha para aquilo que não olha para a gente. Fato. Que é pela própria necessidade do reconhecimento, né? Do outro. Do outro. Pela captura que você bem colocou. Porque se não há captura, você não presta atenção. A gente até tem uma questão dessa em relação, assim, né? Pegando exatamente essa frase, se desdobra também, assim, pensando nas mães, né? Que tinha antes, né, da questão epigenética do autismo, esse lugar que as crianças tinham mães frias, né, mas mães uma geladeira? Uma geladeira, exato. Mas, na verdade, essas mães, elas já chegam de um lugar que olha e não tem uma resposta nesse olhar, né? Nesse olhar que ela investe e não tem um retorno. E aí ela tem uma desistência, né, nesse olhar. Então, esse não é um olhar que fisga, né? Que você olha e o outro te olha de volta. Te olha de volta. Né? Te fisga. Então, acho que passa bem por esse lugar aí, não se olha para aquilo que não olha para a gente, né? Em algum momento você desliga o olhar. Você desliga o olhar. Se você está até, vamos dizer assim, né, pensando numa coisa sedutora, de sedução, assim, né? Você está investindo, né, num olhar para alguém e aquele olhar está no vazio, não faz um sentido. Não faz sentido. Esse investimento se perdurar, né? Aí que o Lacan vai colocar o olhar como objeto que não há. Aí, essa frase do David Thoreau é famosa, né? O que importa não é aquilo que você olha, mas aquilo que você vê. E as percepções nos enganam.
Não podemos nos fiar às Cabe percepções. exatamente dentro do lugar da paisagem, né? No lugar da paisagem. Do paciente lá que estava vendo. No lugar da paisagem. E aí vamos dissecar isso aí, né? O Lacan vai pegar, quer falar da questão da anamorfose, e aí tem 3 aulas dissecando isso aí, para depois ele voltar, né, e começar o par, transferência e pulsão. Mas ele mesmo vai falar aqui que tem a ver com o que ele estava dizendo de repetição e tudo. Ele dá uma volta para chegar no ponto, né? E aí, aqui é o sonho de Shaun Tzu e a borboleta, depois eu mando para você, mas está ali no outro encontro também, não vou passar ele aqui agora, aqui é o que eu tinha para hoje. Voltaremos ao Fernando Pessoa. Cito novamente Fernando Pessoa. Lembro-me de quando era criança e via como hoje não posso ver a manhã raiar sobre a cidade. Ela não raiava para mim, mas para a vida. Porque então eu, não sendo consciente, eu era a vida. Eu via amanhã e tinha alegria. Hoje vejo amanhã, tenho alegria e fico triste. Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo. E só por isso se obscurece o sol, o verde das árvores é velho e as flores murcham antes de aparecidas. Quando eu estava lendo a questão da jovem parca que o Lacan coloca aqui, e eu tinha até o trecho da jovem parca, deixa eu ver se está aqui, que eu anotei num papelzinho e li no encontro passado. Me remeteu a Fernando Pessoa e a essa, não está aqui. Depois eu posso mandar lá no grupo, eu li no encontro passado, que é a jovem parca do Paul Valéry. Achei. Esta questão, eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo. Esta questão fisgou, me veio a mim. Aí eu até falei no encontro, vocês desculpam se eu estou viajando, mas eu acho que tem tudo a ver. Ali ele vai falar de Paul Valéry, poeta francês, por que não trazer Fernando Pessoa, poeta de língua portuguesa? A poesia aí chegando aonde o analista há de chegar. O trecho da jovem parca do Paul Valéry diz o seguinte: endurecendo com o entumecimento sua estranha extensão, em meus doces laços, até meu sangue suspenso, eu me vi vendo, sinuoso e dourado. De relance em relance, minhas florestas profundas foram aparecendo. Esse é o que o Lacan cita, que me remeteu ao Fernando Pessoa e tem a mesma ligação com o ponto aqui. Eu me vi vendo. Por trás dos olhos vejo-me vendo. E aí foi um insight de memória afetiva, mas tudo bem, que me trouxe Pessoa. Vamos trabalhar isso, né, aqui nessa lição. Lacan, propriamente, começa a sua aula, né, a 7ª aula do Seminário 11, a aula do dia 26 de fevereiro, retomando, se você voltar lá na aula 2, o inconsciente e a repetição, na página 25, você também vai encontrar este poema do Aragon, né, do Louco de Elza. E Lacan começa a aula 2 dizendo o seguinte: para começar na hora, vou encetar minha fala de hoje com a leitura de um poema que, na verdade, não tem nenhuma relação com o que lhes vou dizer, mas sim com o que disse o ano passado em meu seminário, sobre o objeto misterioso, o objeto mais oculto, o da pulsão escópica. Isso é Lacan lá atrás, na aula do inconsciente freudiano e do nosso. Então ele deu o seminário que foi interrompido,
né? Ele, no seminário 10 da angústia, ele começa a traçar isso, da pulsão escópica, e aí ele começa os prelúdios do objeto pequeno A, e aí ele dá esse poema, né? E aí diz: dedico esse poema à nostalgia que alguns podem sentir daquele seminário interrompido, daquilo que nele eu desenvolvia sobre a angústia e sobre a função do objeto A minúsculo. Percebamos como que o raciocínio de Lacan é realmente conectado, ele não está falando as coisas por falar, ele tem conexão no que ele está falando. Veja como ele começa, então, a aula 7 com o mesmo poema. É em vão que tua imagem chega ao meu encontro e não me entra onde estou, que mostra apenas, voltando-te para mim, só poderias achar na parede do meu olhar tua sombra sonhada. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos, que podem refletir, mas que não podem ver. Como eles, meu olho é vazio, como eles, habitado pela ausência de ti, que faz sua cegueira. Citando Lacan agora. Talvez vocês se lembrem que, quando de uma das minhas primeiras exposições, comecei com esses versos que, no Louco de Elsa de Aragon, são intitulados Contracanto. Eu não sabia, então, que eu daria tanto desenvolvimento ao olhar. Fui voltado para isso pelo modo pelo qual lhes apresentei o conceito de repetição em Freud. Aí eu já estou lendo a lição, tá? Não neguemos que é no interior da explicação da repetição que se situa essa digressão sobre a função escópica. Então, ele mesmo está assumindo aí a digressão que ele está dando. Induzida, sem dúvida, pela obra que acaba de ser publicada de Maurice Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível. Também me parece que, se trata de um encontro, olha o encontro aí novamente, é um encontro feliz e destinado a apontar, como tentarei fazer mais adiante hoje, como, na perspectiva do inconsciente, podemos situar a consciência. Né? Olha o encontro aí, encontro feliz. Eu escutei um exemplo que eu estou para compartilhar com vocês, mas eu nunca lembro, agora eu me lembrei. E aqui ele vai falar da TK e do tíquico, por isso que eu me lembrei. Lembra que a TK é o que acontece no acaso? Né? Então, a TK, o exemplo que eu escutei foi o seguinte: é aquele paciente que está indo para consulta, e aí ele narra que o carro quebra. É o acaso que acontece. Né? E que ele traz isso por acaso, vamos dizer assim. Isso é a TK, isso é o acaso. Não aquela coisa que é visível, que está se repetindo, do dedo podre, por exemplo, do automatismo. Isso é o automatismo. Né? A TK é isso. Nesses pontos aí, que podem ser pontos ásperos para se pegar e para se encontrar a TK. E aí ele vai explicar uma coisa aqui. Sigamos com Lacan. Vocês sabem que alguma sombra, ou mesmo, para empregar um termo de que nos serviremos, alguma reserva, no sentido em que se fala de reserva num pano exposto à tintura, marca o fato da consciência no discurso mesmo de Freud. Sabemos que Freud não elaborou muito a respeito da consciência. Lembra do esqueminha Pente? Da interpretação dos sonhos? Chegamos a ter um encontro que eu postei para vocês, o esquema da carta 52. Lá tem as percepções, né? E a consciência. Mas
Antes de retomar as coisas do ponto onde as deixamos da última vez, devo primeiro ajustar um ponto a propósito de um termo que soube ter sido mal entendido da última vez pelos ouvidos que me escutam. Não sei que perplexidade ficou nos ouvidos no que concerne a um termo, no entanto bem simples, que empreguei, comentando o tíquico. Ele ressoou para alguns como um espirro. Eu tinha, no entanto, precisado que se tratava do adjetivo de tique. Como psíquico é o adjetivo que corresponde à psique. Não foi sem intenção que me servi dessa analogia no núcleo da experiência da repetição, pois toda a concepção do desenvolvimento psíquico, tal como a análise o esclareceu, o fato do tíquico é central. É mesmo em relação ao olho, em relação à entiquia, ele está criando palavras, ou a distiquia, encontro feliz, encontro infeliz, aí ele está fazendo entiquia, encontro feliz, distiquia, encontro infeliz, que meu discurso de hoje se ordenará também. Entiquia e distiquia. Aí nós vamos ter aí a questão do tíquico, né? E os prefixos, né? Em e dis. Eu estava com o do Staffer lá aberto aqui, mas eu fechei. Se eu abrir, vai dar. Eu queria ver como ele está colocando lá, mas. Encontro feliz e encontro infeliz. Né? Lacan e seus neologismos. Encantadores, por sinal. Mas veja, é um discurso bem costurado. É um discurso lógico. Lacan. Tá, não vou dizer que é fácil, nem ele queria que ele, nem ele achava que ele era fácil, mas a gente tem que levar em consideração. Por isso que se fala, não é um livro para se ler, é um seminário para se escutar, para se ler voltando. Tá vendo como ele fez a conexão do que, como ele começou o seminário, o que ele estava elaborando quando foi interrompido. Aí ele pega, ele mesmo fala que vai dar uma digressão por causa do Merleau-Ponty, mas que ele vai chegar no ponto. Né? Vai falar sobre arte, Lacan gostava muito de arte. Né? Muito bem. A questão do psíquico, só um comentário. A questão de tradução, né? Algumas traduções trazem como anímico, acho que da autêntica está muito como anímico nas obras de Freud. É porque a palavra que o Freud usa muito é a palavra alma, em alemão, para tratar do aparelho psíquico. Né? Por isso que coloca pra anímico. Eu não gosto muito de anímico. Né? Mas, poeticamente, quer dizer, anímico, da seal, a palavra, da alma, né? Algo... Vai das questões. Talvez psíquico fique muito acadêmico, não sei, né? Por causa do psíquico. E citando Fernando Pessoa, o que me trouxe à cabeça é a gravação da Bethânia declamando Pessoa, que eu joguei lá no grupo, depois do nosso encontro, e ela gosta muito de Pessoa, ela tem um caderno onde ela cita Pessoa, declama Pessoa, né? Eu vou ver se eu encontro, acabei de me lembrar que tem uma outra peça muito, muito bela, que é ela contando a história do Eros e da Psique, a lenda do Eros e da Psique. Né? Que daí que sai, né, a questão. Muito bem. O Lacan dá digressões e eu também dou as minhas. Né? Vocês já conhecem a peça, né? Muito bom. Antes da gente prosseguir, então vamos dar uma olhadinha nesta palavra. Vamos nos focar nesta palavra. Fiz um movimento que gosto muito de fazer. Fui ao dicionário Aurélio, o de papel mesmo, dessa grossura que está aqui, apoiando o computador em cima dele.
né? Tem os online, mas eu gosto do manusear o papel. Enfim. Anamorfose. Fui lá olhar o que seria anamorfose. Né? A gente já vê esses termos, né? Por exemplo, você já ouviu falar de tela anamórfica? Isso era muito comum quando, bom, eu que coleciono filme, essas coisas, sempre fui ligado, tinha a questão da tela widescreen anamórfica. Sabe quando você está vendo? Bom, hoje em dia não, porque as televisões todas elas são widescreen, né? Quando naquelas televisões antigas, que ficava assim, a imagem, ficava uma tira preta em cima e outra tira embaixo, aquilo era chamado... Aí, para você colocar na proporção 4.3, que era a proporção daquela televisão, você tinha que fazer uma anamorfose na imagem. Aí você encolhia. Hoje está acontecendo o contrário. Por exemplo, eu estava reparando isso outro dia no canal Viva. As novelas que passam no Viva, elas tinham a resolução 4.3. Então eles agora têm que esticar a imagem para ela caber na tela, para não ficar com aquela listra, que agora está nas laterais. Muitos vídeos que a gente encontra na internet, como eles são mais antigos, você encontra com essas duas linhas do lado, porque elas são 4.3. No cinema, a gente via... E alguns passavam na televisão, eu lembro quando eu era criança, eu não gostava das tiras pretas, porque a imagem ficava pequenininha. Porque aquilo é para uma tela anamórfica. Então, aquilo é uma anamorfose. Aquilo é a alteração de uma imagem. A desformatação de uma imagem. Aquilo é uma anamorfose. E tinha as resoluções atrás, assim, né? Ficava 4.3 anamórfico. Ou seja, significa que aquela imagem foi alterada. Então, é esse ponto. E aí, vamos lá, anamorfose, do grego, anamorfoses, né? Nós temos substantivo feminino. Na biologia geral, evolução contínua, sem etapas descontínuas ou saltos. Morfose, forma, metamorfose, vamos pegar as palavras derivadas aí, né? A, normalmente, é um prefixo negativo, né? Então, sem etapas descontínuas ou saltos. Na matemática, que não é minha área, então não vai me fazer muito sentido, mapeamento de uma função por meio de um operador funcional. Correspondência entre o domínio e o contradomínio de uma função e o domínio e o contradomínio de outra, realizada por meio de um operador funcional. Aí falou grego comigo. Se alguém entender de matemática aí vai poder entender melhor. Aí nós vemos o significado 3, ótica. Na ótica, a anamorfose é justamente isso. Deformação de uma imagem formada... Acabou de queimar a minha luz do meu quarto. Deformação de uma imagem formada por um sistema óptico cuja ampliação longitudinal é diferente da ampliação transversal. Eu vou ficar à luz de velas. É aquilo que eu estava dando o exemplo da imagem. Ampliação longitudinal, para você, né, esticar a imagem, é diferente da transversal. Isso é uma anamorfose em ótica. É aí que o Lacan vai pegar a anamorfose. E a arte de representar essa imagem, que aí é o 4. Ok? Vai ficar interessante isso aqui, mas eu vou continuar. Vou contar uma historinha, vai. Momentos das histórias. Não está aparecendo coisa de resistência, assim? Pois é, né? Tudo.
Eu lembro aquele encontro que eu dei para vocês, que é lá em Angra, que eu estava com uma luz embaixo assim também, que eu estava brincando, que eu estava assim, né? Mas agora queimou a lâmpada daqui. Mas eu consigo. Me lembro quando eu fazia teatro. Eu fiz teatro muitos anos, a gente estava em Sete Lagoas, e era uma peça do Martins Pena, que se chama O Novício. É uma peça de época. E, não, eu tenho lembranças muito boas desse espetáculo. Aí o que o meu personagem fazia? Primeira coisa que fazia, eu chegava e acendia 3 castiçais que tinha, que era a peça de época, eu chegava, pegava o fósforo, né? E teve um dia que não tinha fósforo, eu tinha um isqueiro na gaveta, eu fui com o isqueiro mesmo assim, sendo que a peça se passa em 1800 alguma coisa, mas tudo bem. Aí eu acendi as velas, então tinha 9 velas. Eram 9 velas no cenário. Aí um dia deu blackout na cidade. Na hora que a gente estava apresentando, deu blackout na cidade e eu tinha que ler, eu estava com papel, que eu tinha que ler uma carta. E eu não parei, sabe? Acabou a luz, eu aproveitei a luz da vela, só peguei e falei, não, deixa eu olhar aqui na luz da vela, e continuei. Deu um sinal assim para o pessoal continuar, né? Falei, vamos embora, o cenário aí está ajudando, não para não. E aí foi, né? Então, vou fazer da mesma forma, vou ler o Lacan aqui na luz da lanterna, porque não vou perder aqui o raciocínio. Aí veja como começa, Nívia. Via-me ver-me. Né? Je me vois, me vois. Diz em algum lugar a jovem parca. Né? Eu vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo, diz Fernando Pessoa. Certamente esse enunciado tem seu sentido pleno e complexo ao mesmo tempo quando se trata do tema que a jovem parca desenvolve, o da feminilidade. Não chegamos lá. Lidamos com o filósofo que percebe algo que é um dos correlatos essenciais da consciência em sua relação com a representação, e que se designa como vejo-me, ver-me. E é interessante essa tradução desse pronome que está aí, né? Vejo-me, ver-me. Por trás dos olhos, vejo-me vendo. A correlação, eu acho que não estou viajando, como eu brinquei no outro encontro, não. Acho que faz todo sentido. A questão do filósofo que percebe algo que é um dos correlatos essenciais da consciência. Consciência. O olho que se vê. Como pontuou o Safatli no encontro que eu citei para vocês. Que evidência é que se pode adscrever a essa fórmula? Como se pode dar que ela fique, em suma, correlativa desse mundo fundamental a qual somos referidos no cogito cartesiano, pelo qual o sujeito se saca como pensamento? O cogito cartesiano, penso, logo existo. Nós trabalhamos lá no sujeito da certeza. E aí vamos a mais. Cogitar, cogito ergo sum, né? Cogito, cogitar é perceber. É aí que o Lacan vai chegar. Cogitar é perceber. Veja aí, ó, pelo qual o sujeito se saca como pensamento, então, se penso, logo existo, né? Então o sujeito se percebe, se saca, ó, sacou? A gente não usa muito essa questão, me veio isso à cabeça agora. Se saca, se percebe como pensamento. Ou seja, cogitar é perceber. O que isola essa apreensão do pensamento por si mesmo é uma espécie de dúvida, que chamamos de dúvida metódica, que recai sobre tudo aquilo que poderia dar apoio ao pensamento na representação. Voltando lá no Descartes. Penso, logo existo. Mas se eu penso, eu duvido.
Por isso que aquela aula da certeza do sujeito, se lembra? Nós discutimos isso. Se eu existo porque duvido. Duvidar é o sinal de pensar. Bem filosófico isso, né? Duvidar é sinal de pensar. Dúvida metódica. Se gostam de filosofia, leiam o Discurso do Método de Descartes. É um livro fininho, até gostoso de ler, não é aquela filosofia complicada. Né? E as meditações cartesianas também. Né? Eu penso, logo existe, é a primeira meditação. Como pode ser, então, que o vejo-me, ver-me, continue como seu invólucro e seu fundo e, mais talvez do que suponhamos, fim de sua certeza? Aí ele dá um outro exemplo. Pois, esquento-me para me esquentar, aí está uma referência ao corpo como corpo. Sou tomado por essa sensação de calor que, de um ponto qualquer em mim, se difunde e me localiza como corpo. Ao passo que em vejo-me, ver-me, não é de modo algum sensível que eu seja, de modo análogo, tomado pela visão. Um pouco daquilo que a gente falava, né? Do ver, né? Mais ainda, os fenomenólogos puderam articular com precisão, de maneira mais confundidora, que é inteiramente claro que vejo fora. E veja que o fora está até itálico. Vejo fora. Que a percepção não está em mim, que ela está sobre os objetos que apreende. Ela está fora. A relação de dentro, fora, aqui. A percepção está sobre os objetos que apreende. E, no entanto, percebo o mundo numa percepção que parece depender da imanência do vejo-me, ver-me. O privilégio do sujeito parece estabelecer-se aqui por essa relação reflexiva, bipolar, que faz com que, e essa aí eu destaquei aqui também, uma vez que percebo, minhas representações me pertencem. Isso dá uma boa discussão, uma vez que percebo, minhas representações me pertencem. O que são as nossas representações? São as coisas que percebemos, que vemos. As Vorstellung são as ideias, do Freud, as Vorstellung, as ideias. Lá na filosofia antiga, tinha o mundo físico e o mundo das ideias. Tudo que existe aqui é porque existe no mundo das ideias. Platão dizia, né? Então, se existe um cavalo que eu percebo, que eu vejo, é porque existe um cavalo no mundo das ideias. Fiquei pensando no próprio processo Pode da falar. análise. Fiquei pensando no próprio processo da análise, né? Uhum. Você começa a se perceber. Exatamente. E o outro também está te olhando e te vendo, perceber, vamos dizer assim, né? Nesse lugar é um processo, né? No processo de análise a gente olha para o analista como o dono do saber e depois vai se descobrindo, se percebendo
Se que na perceber. verdade saber é nosso, né? Uhum. Era o que a gente chama do suposto saber, né? Uhum. E aí a percepção inconsciente, né? E aí que o Freud, quando ele... Lembra quando a gente falou da causalidade? Uhum. Quando o Freud introduz a terceira causalidade psíquica, por causa das representações inconscientes, né? Então, aí tem essa relação que ele está fazendo com a consciência, né? Mas é isso mesmo, é o perceber-se. E olha a envergadura disso aí. Uma vez que percebo, minhas representações me pertencem. Me pertencem, elas não pertencem ao outro. As minhas representações me pertencem. Eu vou tentar dar seguimento aqui até o item 2, mas para não perder o fio, tá? Tá, eu lembrei só para essa questão essa representações me pertence, eu lembrei agora da fala do Forbes, falando, né, para a questão do implica, se implica, né, se implicar no processo, né, Sim, mas continua, não vou atrapalhar mais. sim. Não, não, muito bem, não atrapalha de forma alguma, assim que é bom, senão eu acho que eu estou mecânico, exato. Me pertence, me implica, exato. Aquela ideia do Freud explica e o Freud implica, né? Eu É adoro. isso, né, É muito bom aquilo. implica, né, É. É porque, na verdade, quando você fala Freud explica, né, a análise está te dando um sentido é isso, o outro, mas é um sentido externo, né, externo. fora para dentro, né. É, Eu lembrei agora desse olhar aí, essa fala. mas boa, muito boa. Muito boa. Que aí me lembra dessa questão do fora, que está aqui em cima. Ó. Uhum. Acho que a percepção não está em mim, ela está fora. Então, Sim. eu preciso de uma explicação, né? No primeiro momento, quando se estabelece, para se estabelecer a transferência, a gente tem que acreditar que ela está fora, né? Senão você nem chega. Senão, você não passa do capítulo 1, né? Se você já souber que está em você, você não chega, né? Não chega. E às vezes, mesmo sabendo, a gente precisa. Não, Né? mas eu acho que aí a gente chega por outras questões. Chega por outras questões, né? Se você deixa cair o objeto suposto saber, não precisa mais pôr na lista. Uhum. Muito bem. Mas marquem essa, devo fazer tela dessa, porque essa é muito boa. É por isso que o mundo é atingido por uma presunção de idealização, por uma suposição de só me entregar minhas próprias representações. O prático, sério, não dá muito peso a isso, mas, em contraposição, o filósofo, o idealista, é posto aí, com respeito tanto a si mesmo quanto àqueles que o escutam, em posição embaraçosa. O filósofo e o idealista, né? O analista. Como negar que nada do mundo me aparece senão em minhas representações? Uma boa pergunta. Aí está a marcha irredutível do bispo Berkeley, sobre o que haveria, quanto à sua posição subjetiva, muito a dizer, concernente a isso que, sem dúvida, escapou a vocês de passagem. Esse me pertence das representações que invoca a propriedade. Isso que a gente estava dizendo. Esse me pertence, que invoca a propriedade. Se invoca a propriedade, nível invoca a implicação. Né? É isso que você bem colocou. Né? No limite, o processo dessa meditação, dessa reflexão refletidora, chega até a reduzir o sujeito que percebe, perdão, chega até a reduzir o sujeito que percebe a meditação cartesiana a um poder de nadificação.
Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. Sartre, que era amigo de Lacan, frequentavam-se. Tem um livro que se chama O Ser e o Nada, da filosofia de Sartre, mas ele está fazendo uma referência a isso. Um poder de nadificação. O modo de minha presença no mundo é o sujeito, no que a força de se reduzir a essa única certeza de ser sujeito, ele se torna a nadificação ativa. A continuação da meditação filosófica faz bascular efetivamente o sujeito à ação histórica transformante e, em torno desse ponto, ordena os modos configurados da consciência de si ativa através de suas metamorfoses na história. Quanto à meditação sobre o ser, que chega ao seu cume no pensamento de Heidegger, ele restitui ao ser mesmo esse poder de nadificação, ou pelo menos põe a questão de como ele pode se reportar a ela. Então, ele está dando um panorama filosófico aí. É a isso mesmo que nos leva também Maurice Merleau-Ponty. Mas, se vocês se remetem ao texto dele, vocês verão que é nesse ponto que ele prefere recuar para nos propor retornar às fontes da intuição concernente ao visível e ao invisível. Então, nós vamos ter uma quebra aqui no que é a percepção, como dito na aulas, no encontro do Merleau-Ponty. De voltar ao que está antes de qualquer reflexão. Voltar ao que está antes. Tética ou não tética. A fim de discernir o surgimento da visão em si mesmo. Então, é o movimento que o Merleau-Ponty faz. A percepção, ela vem antes do ser. Voltar ao que está antes de qualquer reflexão. Trata-se para ele de restaurar, pois, nos diz ele, só se pode tratar de uma reconstrução ou de uma restauração e não de um caminho percorrido no sentido contrário. Trata-se para ele de restaurar, de reconstruir a via pela qual pôde surgir, não do corpo, mas de algo que ele chama a carne do mundo, o ponto original da visão. Parece que vemos assim, nessa obra inacabada, desenhar-se algo como a pesquisa de uma substância inominada, da qual eu mesmo, o vidente, aquele que vê, né, me extraio. Uma substância inominada da qual eu me extraio, eu, o vidente, como aquele que vê. Das raias de uma armadilha, ou raios, se vocês quiserem, de uma cintilação da qual, de começo, sou uma parte, surjo como um olho, ganhando, de algum modo, emergência por aquilo que eu poderia chamar a função da voyura. Bom, aqui tem uma nota muito esclarecedora a respeito da tradução. Dois problemas neste período, nos diz o tradutor. Rets, armadilha, e ré, raios, em francês, que resolvemos por desenvolvimento. Voyeur, neologismo de Lacan. Criação momentânea de Lacan que, no contexto, remete ao voyeur, termo que não se traduz, já assimilado ao nosso léxico.
A voyura seria a ação do voyeur. Isso é neologismo de Lacan. A voyura. Sua olhada, sua espiada. O verbo ver em francês é voir. Né? Daí emana um odor selvagem, deixando entrever no horizonte a caçada de Artemis, cujo toque parece associar-se a esse momento de trágico desfalecimento, onde perdemos aquele que fala. Mas era mesmo esse, entretanto, o caminho que ele queria tomar? Os traços que nos restam da parte por vir de sua meditação nos permitem duvidar disso. As referências que ali se fazem, muito especialmente ao inconsciente propriamente psicanalítico, nos deixam perceber que ele estaria talvez se dirigindo para uma pesquisa original em relação à tradição filosófica, para essa nova dimensão da meditação sobre o sujeito que a análise permite a nós outros traçar. Quanto a mim, só posso me sentir tocado por algumas dessas notas, para mim menos enigmáticas do que parecerão a outros leitores, por recobrirem muito exatamente os esquemas, especialmente um deles, que serei levado a promover aqui. Leiam, por exemplo, a nota concernente ao que ele chama reviravolta em dedo de luva, na medida em que aí parece despontar. Vejam que de modo couro é invólucro do pelame nas luvas de inverno. Que a consciência, em sua ilusão de ver-se vendo, encontra seu fundamento na estrutura em reviravolta do olhar. Aí ele está fazendo referência ao volume. Veja, encontra seu fundamento na estrutura em reviravolta do olhar. Ver-se vendo-se, ver-me vendo-me, por trás dos olhos vejo-me vendo. Consciência, em sua ilusão de ver-se vendo, encontra seu fundamento na estrutura em reviravolta do olhar. Aí ele vai perguntar o que é o olhar e vai dissertar o que é o olhar, mas deixaremos isso para o nosso próximo encontro, se Deus permitir. E Ele há de permitir. É meio pesado, mas dá muitos insights você ler filosofia dessa forma e pensar dessa forma que a gente está pensando. Eu acho muito gostoso. Para mim, há um gozo enorme. Há um gozo em fazer isso, né? Mas no bom sentido, né? A gente tem que parar de. A gente tem a tendência de pensar que gozo é sempre ruim, né? Não. Né? No dia de uma pessoa falando isso no cartel, eu achei interessante, mas o gozo, ele é bom, é joyese, né? Joy, em inglês, a palavra joy, né? Ah, mas você sempre remete a coisa negativa. Eu falei, não, de forma alguma, justamente pelo contrário. Né? O gozo mortífero é outra história, né? É um gozo em fazer isso, é um prazer em fazer isso. Por que seria negativo, né? Claro que não, muito pelo contrário. Quer comentar alguma coisa, querido? Não, acho que não. Fiquei pensando aqui. Reflexiva, sempre fica. Vai passar a ver-se vendo-se também? Eu acho que eu já estou nesse processo faz um tempinho. Acho que todo mundo, né? Quando você está na análise, não tem como você não estar né? Se vendo. Parar para se ver, né? E aí ressignifica a imagem da paisagem quando você se vê vendo. Sim. Eu lembrei quando você estava falando do paciente também, e coincidentemente ele também traz a questão do sonho, é um chinês, mas a gente tem essa fala, né, em relação ao chinês, ao japonês, que chega no lugar e
a importância é retratar, né? Retratar no sentido de fotografar, de guardar aquilo ali, não faz a vivência da experiência como uma todo, né? Isso muito de um lugar crítico, eu acho que resumista, lógico, não é todos e não é em todas as paisagens e situações, mas ao mesmo tempo também é se excluir da cena, né? É algo no lugar onde você não se vê na cena, né? Onde você fica naquele momento ali apenas a foto, né? Uhum. Se abstrai da cena, né? Você captura só a paisagem que você poderia tirar pelo Google, por exemplo. Mas é isso que ele fala aqui, né? Uhum. A substância onde eu mesmo me extraio, né? Por isso que eu lembrei né? A gente normalmente fala isso muito dos orientais, no sentido de quando está num lugar tem uma linda paisagem, Uhum. enquanto você não se deslumbra, fica ali, vamos dizer assim, gozando da paisagem, Uhum. não no mortífero, mas onde Uhum. ter aquilo e captura aquele gozo para si, não, né? Tem algo de um guardar para reproduzir, entende? Uhum. E ao mesmo tempo não se implica nela. Não se implicar nela, com essa intenção de reproduzir aquele momento gozoso, né? As Uhum. experiências são únicas, elas não se repetem. Você veja, por exemplo, você vai a um show, você vai ao espetáculo, as pessoas estão mais preocupadas em filmar, em gravar, em fazer live, em fazer isso, em fazer aquilo, do que viver a experiência. Sim. Né? E é tão interessante, né, quando você consegue fazer, por algum motivo, uma viagem onde você você fica totalmente fora no sentido do compartilhar com alguém, Uhum. quando é uma experiência que parece que ficou só sua, é tão, eu não sei explicar assim, em palavras, mas assim, já aconteceu isso comigo, você ficar verdadeiramente aquilo ali, você guarda só para É si. íntimo, é íntimo, é É algo intimista. desse íntimo que É, parece mas ao mesmo tempo é tão gozoso de você estar, por exemplo, né, nesse momento assim, ali que é só seu, né? Que você é não compartilha. privado, Porque ao é mesmo tempo que privado. tem esse gozo em compartilhar, tem Uhum. esse gozo também nesse momento que você pode ter essa vivência sem dividi-la, sem a necessidade Tem de a necessidade. é a Isso, necessidade, né? Porque isso. a necessidade é que é a questão aqui. E hoje em dia, principalmente, né? Eu gostei desse exemplo. E me lembrou lá em Angra, quando a gente foi sair um dia. Aí meu amigo pegou e falou assim: ó, os celulares ficam dentro de casa, não quero celular no barco. Ah, mas você quer? Não quero celular no barco. Quer levar o celular? Não vai, não. A gente foi numa ilha lá, um lugar Uhum, tava com a criançada também, uhum, por causa disso, entendeu? E a gente acaba caindo nessa também, né? Aí ele levou o dele, falou assim: eu vou levar o meu, porque a questão do som também, essas coisas, hoje em dia a gente não uhum. pode ficar sem, mas a criançada meio chiou, mas depois curtiu. Porque senão fica, você vai querer. Bom, eu queria tirar foto lá na ilha, queria, porque eu achei lindo. Mas é Uhum. isso que você está falando, a experiência ficou na mente. É algo Né? que ficou para você, né? E foi algo até didático, até para mim mesmo. Né? Agora você falando isso, me lembrei desse exemplo. Uhum. Né? É, Hoje em dia tudo estamos entre telas, estamos nas telas e entre telas. Se não tiver na tela, é uma outra história. Né? então, eu acho que é disso que eu estava falando no começo, né? Uhum, Que uhum. esse anteparo, que na verdade é tão. Isso que seu amigo fez, né? Por exemplo, foi um grande anteparo, né? Uma grande blindagem, assim. Vamos estar nós, não vamos É, trazer o mundo para nós, é, para aqui, né? A gente é, só vai levar nós, né? Só nós é, que vamos, não vai o mundo todo. Porque de repente você está lá e você já está fazendo, mandando para alguém que já isso é exato, você vê o mundo exato. inteiro tá ali, né? Através do teu olhar.
Ele é super contra isso, ele sempre foi. Fica assim, nossa, para que vocês ficam postando status? Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Isso atrai o olhar para cima da gente. Ele tem razão. Aham. Ele tem razão. Eu também tenho essa. Eu acho que assim, no primeiro momento, né, quando as redes abriram, tudo, todo mundo tem um movimento de querer postar um monte de coisa. Mas depois eu acho que é necessária uma maturidade, sabe assim, uma maturidade virtual, onde você, né, porque tem aquelas coisas que você olha assim e fala, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? A pessoa tá. E você não está falando de pessoas, tem como pessoas comuns. Pessoas até, vamos dizer assim, dentro da área, né, nossa, então assim, onde antes se tinha tanto um sigilo, uma coisa, hoje em dia é tudo tão escancarado, tão, sabe, que você fala assim, oi? Eu não sei, eu tenho esse lugar mais reticências, vamos dizer assim. É intimista, é um lugar intimista. Eu acho que... Não dá para a gente ficar todo alheio. Claro, lógico, né? Também não é ser também o ermitão da história, né? Diferente. Que mora lá na caverna. Não é nesse lugar, mas é de um lugar que você também não precisa compartilhar tudo. Compartilhar tudo. E uma coisa que você fala que eu acho interessante, o trazer o mundo, né? Hoje a gente carrega o mundo nas costas, no bolso. É real. É um peso. Não, e quantas vezes, né? Às vezes você tá tão bem, tão feliz, e de repente você vai lá, de repente quando... igual, não tem essa coisa assim que hoje em dia a gente se blinda da TV, né? Ninguém mais olha, não adianta, mas é isso, aí de repente você tá lá na rede, aí de repente quando você vê a guerra, não sei o quê, eu agora o algoritmo assim, eu tô numa coisa assim, sabe assim, tipo Natal, aí só musiquinha, então você vai fazendo um filtro para poder... Porque é isso, é um lugar de se blindar mesmo, eu acho, sabe? Em todos os sentidos, desse olhar e do que você vê. Do que você vê. Do que você se abre para ver, né? Porque é isso. Quando você vê, você já está lá, mergulhado no... E é um mundo onde não há muita percepção pelo outro, vamos colocar assim. Não há. Né? Por exemplo... Notícia ruim é o que vende, é o que corre rápido. Então, se, por exemplo... Não, e a pior coisa, como é que você... Aquelas coisas que aparecem, assim, tipo, tem lá uma pessoa, sei lá, se afogando na enchente, na enxurrada, a pessoa está no prédio, está lá filmando, ela não está lá tentando ir prestar socorro. Existe um filme, tem um filme interessantíssimo sobre isso, chamou Abutre, com Jake Gyllenhaal. Não sei se você já viu. Não. Depois tem alguma plataforma. É sobre isso. Ele é um repórter onde ele é especializado em fazer esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é o que vende. Então ele não está interessado em prestar o socorro para aquele acidente, para aquelas pessoas, não, ele está filmando. Mas que no caso do filme, aí você está trazendo uma coisa que é profissional, né? Ele tem que estar com a notícia, vamos dizer assim. Mas o filme fala a respeito também desse ponto que você está trazendo. Do cotidiano, né? Do cotidiano. O cara tá lá, atropela e você, em vez de prestar, sabe assim, você tá lá filmando o cara apanhando, a mulher apanhando. Não, assim, umas coisas que você fala assim, gente, lá dos Estados Unidos, que morreu asfixiado, George Floyd. Isso. As coisas que acontecem. Eu estava assistindo agora esse final de semana um documentário sobre o Kennedy, e 60 anos do assassinato do Kennedy, uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que algo foi televisionado, documentado, e tudo que acontecia lá, inclusive quando matam o Oswald, né, estava sendo transmitido. O repórter fala, era a primeira vez que a gente fazia uma transmissão ao vivo e acontece. Isso há 60 anos atrás. Né? Então, a própria imagem do Kennedy sendo baleado, uma imagem que um Super 8, que uma pessoa estava próxima, estava fazendo, que correu o mundo. Hoje em dia, já pensou? Não, por exemplo, essas questões assim da questão da privacidade, né? Então, uma pessoa pública, ou mesmo nem tão pública, mas uma pessoa que você chega, de repente você está lá, sei lá, jantando num determinado lugar, numa coisa muito íntima, e de repente, quando ela vê, ela já está na rede, porque um terceiro lá viu, colocou e... Entende? Então, assim, é algo muito complexo, que atravessa totalmente desse lugar aí, né? Dessa questão voyeur, dessa questão, sabe?
da Escópica. pulsão escópica, justamente. Total, A pulsão né? escópica querendo ser satisfeita. E é um mundo que não respeita sentimento, não respeita individualidade, não respeita absolutamente nada, né? Eu Porque me aí lembro... entra na questão do gozo, né? É a questão o filme, esse filme que eu estou te falando, o Abutre, tem até um ponto a respeito dessa crítica, entendeu? Porque ele começa a ficar mal com isso. Uhum. Ele começa a se sentir mal. A notícia ruim, não importa como ela vai mexer com a pessoa, o importante é postar, é dar a notícia, é o gozo em dar a notícia, né? Eu me lembro esse ano, uma das coisas, assim, eu falei com vocês, no dia acho que a gente tinha encontro, quando da morte da Rita Lee. Uhum. Vocês se lembram como eu fiquei, eu achei muito interessante, porque eu tava em aula, e aí um amigo meu que sabia que eu era fã e tal, me perguntou assim, como é que você tá? Eu falei, tô dando aula. Ele queria me dar a notícia, para eu não saber dessa forma, entendeu? Então ele teve uma sensibilidade, mas depois é impossível não se saber. Sim. Hoje em dia você não dá notícias mais de maneira sutil, não tem como. Ela chega antes da sua Ela sutileza, né? chega antes, A né? sutileza. Nos próprios grupos, nas próprias... Aí eu brinquei, mas vocês não podem dar essas notícias assim. Brinquei falando sério, né? Aí um deles até falou assim, o dia que a Madonna morrer, então, como é que vai fazer? Eu falei, bom, eu não tenho medo, né? O que eu posso fazer? Provável que um dia aconteça. Mas não há essa preocupação em como que o outro vai receber o que você está postando. Eu tenho uma amiga, e tem bastante tempo que a gente não se vê. Ela tinha o gozo de ver tragédias naqueles jornais tipo Super. Sabe aquele que Uhum. você espreme e sai sangue? Aí deve ter, né? São Paulo tem o Agora. E tinha um grupo ela tinha um bar lá, tinha um grupinho lá, e ela tinha os grupos da polícia, esses trem, e ficava postando o cadáver, ficava postando essas coisas. É bem mórbido. Aí Bem eu me bom. lembro, eu não estava envolvido com psicanálise diretamente na época, aí uma vez eu achei ruim, sabe? Eu falei, eu não sou obrigado a ver isso. Sim. Aí você saiu do grupo. Aí eu saí do grupo, aí foi aquela, mas eu não Mas sou obrigado a ver é isso. disso que eu estou falando, da questão da maturidade, né? É, É isso que quando ele traz essa questão aí você se reconhecendo e se implicando, eu acho que é isso, porque, por exemplo, de uma certa forma, você podia ficar nesse lugar mas os outros estão me mostrando que eu não quero ver. Então, mas faz o movimento, desliga, você tem esse poder, né? Mas você exato. precisa se implicar no dizer, Você não precisa, quero, exato, né? não Então, acho quero. que é isso, acho É que tem isso, essa é isso. conversa aí com essa Eu forma. cheguei a chamar a atenção, porque na verdade o grupo não era para aquilo. Eu falei com ela, então você cria um de tragédias. É igual na época da política, né, das eleições, que Sim, todos os grupos se transformavam, era grupos de sim, psicanálise, era grupo de sim, qualquer coisa, eles se transformavam no grupo sim. de polaridade política, né, porque sempre tem alguém lá da É, divergência do grupo, vamos dizer assim. E aí as coisas se perdiam. os próprios grupos de psicanálise estão dando medo, né, Lívia? Porque, pelo amor, né? Tem cada coisa. Outro dia eu vi assim, como é que... Agora é Pior que a gente bastidor, está né? sendo gravado, viu? Não, mas isso aqui é fechado, não tem problema. Mas não vou dizer nome, mas como é que estava lá a divulgação? Psicóloga com viés psicanalítico. Eu fiquei assim, oi? Você é a cabeça? Me deu a ânsia de perguntar o que era. Mas aí essa questão que você está falando, eu falei, olha, peraí, parou, porque Não, senão o tem negócio coisas vai que virar um trem aparecem, né, nos desse grupos que tamanho. você fala assim, melhor não comentar. Aí veio o gozo de perguntar, etc, etc, mas eu estou aprendendo a retrair, sabe? Então, agora você falou isso, eu vi uma vez, né? Porque aparece várias páginas que a gente, né, olha, né, acho que o algoritmo vai se cumprindo, né? Uhum. E aí, dentro da questão da área, porque naquela época que estava se discutindo muito a questão da ciência, não é ciência, Aham, né? Então, o que uns é, meses atrás. os cursos que estão surgindo. Então, uma determinada instituição colocando assim, foi engraçado.
faça a formação em psicanálise e tenha o certificado em 3 anos, 2 anos, sei lá, em pouquíssimo tempo, e você pode clinicar e sair um psicanalista de sucesso. Isso era uma. Outra era assim, você via a pessoa fazer um post, até, né, dentro tinha até um texto coerente, quando você ia lá olhar e você vê assim, psicanalista, vidas passadas. Hipnólogo. Aí você fala assim, gente, do que tá falando Lé com Cré aqui, pelo amor de Deus? A pessoa, eu chamo de folclore, né? Porque quando você frequenta todas as religiões, você não é eclético, você é folclore. Você é folclore. Psicanalista psicólogo com viés psicanalítico, eu achei estranho. E outro dia eu vi com hipnose. Eu falei, gente, o próprio Freud abandonou a hipnose. Bom, mas isso aí é outro capítulo que a gente entrou aí, mas é essa questão dos grupos, né? Que cai essa questão do ver, né? De como do ver e como que isso afeta e você implicar, né? Igual você falou, você pode se extrair disso, sai do grupo ou fica calado, né? Mas às vezes o desejo de defender a praxis é tão grande. Aí eu não mas você compra. É o sintoma, né? Aí eu compro, aí é o sintoma, aí fica o juiz, né? Fica o arauto, como diria Lacan, né? Falei assim, nós vamos ter que fazer um retorno a Freud. Tem umas frasezinhas dessas aí, pronto, você fala assim, né? Antigamente eu queria ter razão, hoje eu só quero ter paz. Hoje eu só quero ter paz. Então a gente passa assim, né? Ok, às vezes você escuta umas coisas assim que você fala assim, gente, mas do que essa pessoa está falando? E aí você fala, melhor, né? Deixa. Melhor. E aí é carregar o mundo no bolso, né? Quando você quer paz, se você está com o celular, você não tem. Não tem. Né? Ou tem, né? Quando você só usa no necessário, feito o rapaz, levou pro bar, exato. Entendeu? É disso que eu tô falando. Então, assim, esse olhar aí de se ver na cena e poder dizer assim, isso é meu, isso aqui, isso aqui eu não quero. Isso aqui não é meu e eu não quero. Isso aqui não me chama, né? Não responder a esse chamado que me está sendo feito, né? Gustavo, então, o próximo eu não vou conseguir entrar mesmo. E aí aí eu saio de férias e aí a gente vai se falando. Tá, joia. Eu vou combinar com o pessoal lá no grupo. Não sei como vai estar a minha agenda do próximo ano, mas vamos... Vamos... Como em inglês a gente fala where there is a will, there is a way, né? Will no sentido de desejo aí. Onde há um desejo, a gente sabe que dá-se um jeito. Em português não faz muito sentido a frase, né? Sonoramente falando. Mas eu gostaria muito também, não sei como é que vai ser o meu 2024, se eu vou ficar aqui, se eu vou mudar, eu preciso mudar daqui, ainda estou nesse processo. Você agora está em Belo Horizonte, né? Mas... Você vai mudar de novo para o Rio? Eu estou querendo, o desejo de ir para lá está bem grande. Mas não sei também, bancar o desejo. Entendi. Então mas acho que é muita coisa, né? Vai ser primeiro se organizar, né? Eu, uma vez, coloquei na análise que eu era obsessivo, né? Aí o corte foi, a implicação foi no seguinte, mas quem te falou isso? Né? Aí diz que o obsessivo tem medo do próprio desejo, né? Então aí fica complicado. É o Hamlet, né? Mas a gente vai se falando, seria com muito desejo de continuar com o projeto, que deu muito certo, essas discussões são muito boas, o aprendizado é muito grande. Ler esses textos novamente vai ser de outra forma, com outro olhar, com outro olho, tendo em vista tudo que a gente traz, tudo que todo mundo traz, as contribuições que a Miriam trouxe me fizeram pensar, que a Nila traz, que você traz. Todo mundo contribuindo aí, assim que eu acho que se faz a formação. A gente dá-se um jeito. Né? Mas então, até a próxima. Vamos. Eu detesto despedida, pelo amor de Deus. Vamos realizar nossos desejos. Com certeza. Tchau, querido. Obrigado. Obrigada a você.